Primeiramente, a gente queria que você falasse sobre a sua trajetória no Palmeiras, né? Tanto na parte social quanto política. Então, eu comecei aqui desde pequeno, né? Desde garoto, meu pai era diretor do Conjunto Aquático, foi conselheiro, meu avô. Aí depois eu comecei a nadar, fiz muitos anos de natação juntamente com meu irmão. Aí depois frequentei muito quando eu era adolescente, mingau, essas coisas, né? E depois aí casei, meus filhos começaram a frequentar aqui, começamos a trazer meus filhos para cá. Aí meu filho começou a lutar judô, hoje ele é faixa preta de judô, começou a lutar com 6 anos aqui no Palmeiras. E a minha filha começou a jogar tênis, terceira classe de tênis. Enfim, tivemos uma vida social e esportiva muito grande aqui. E aí, em 1989, um pouco antes, uns 2 anos antes, eu jogava tênis também, jogava com meu pai, com meu irmão. E aí o pessoal falou, parece que você não entra conselheiro, vamos ver se a gente muda isso aqui, o que precisa mudar, aquela coisa. Aí o pessoal me apoiou, em 89 eu entrei pela chapa do Faquina, tive mais de 60 votos e o pessoal do tênis apostou em mim para que eu pudesse tentar fazer alguma coisa a favor e tal. E aí o Faquina me chamou e pediu para que eu fosse diretor de esportes não profissionais, né, na época, em 89. Eu já tinha tido uma experiência legal, porque eu fui, na época da Caetano Campos, eu fui presidente do Grêmio da Caetano de Campos, e para mim serviu de base, depois o fato de meus filhos também participarem e tal, então para mim aquilo foi um desafio que eu aceitei, né? Aí eu fiquei 6 anos, nós pegamos o departamento com 11 modalidades, passamos para quase 30 modalidades, né? Eu peguei logo depois veio a Parmalat em 91, 92, ela apoiou o basquete e o vôlei, né? E o hóquei nem tanto, mas também participou também. E aí nós começamos a trabalhar, conseguimos patrocínio com o Salão fazia muitos anos que não ganhava um campeonato, ganhamos um campeonato metropolitano, consegui arrumar um patrocínio para o judô, federei a sinuca na época, que tinha grandes jogadores, federei futebol de botão, futebol de mesa, né, que se chamam hoje, que foi pentacampeão brasileiro. O atletismo, nós somos campeão do Gonzaguinha. Pra você ter uma ideia, esse Gonzaguinha é o que antecede a São Silvestre, e você, para ficar com o troféu, você tem que ganhar 3 anos seguidos. Nós disputávamos com equipes tradicionalíssimas, né? Pirelli, e ganhamos Banco do Brasil, ganhamos 3 anos seguidos na minha gestão, tem até hoje aí o troféu. E enfim, aí depois eu tive lá um problema com o senhor Mustafa, né? Acabei me afastando, montamos a União Verde e Branca, aquela famosa Kombi, né, que todo mundo cabia na Kombi. A gente era os únicos que levantavam lá 10, 12, 13, que levantavam para poder questionar o que acontecia aqui, que a gente sabia que aquela época da Parmalat acobertou muitas coisas, né? Na verdade acabou acobertando muitos erros, que ganhava, o futebol ganhava, então a imprensa deixava passar, mas nós sabíamos que internamente o clube era completamente deficitário, tinha problema na base, tanto que a Parmalat quis pegar a base na época e eles não deixaram pegar a base, enfim. E aí montamos o OVB, até que em 2007, 2008, na verdade, 2007, 2008, nós fizemos o acordo com o Della Mônica e começamos a ocupar alguns cargos, e aí eu fiquei secretário do conselho. Para mim isso foi importante pra caramba, porque eu me apeguei muito ao estatuto, então hoje eu conheço bem o estatuto, porque eu era obrigado a todo dia, como secretário do conselho, a ver o estatuto. Então, para mim foi importantíssimo politicamente para saber a parte jurídica, né, da coisa e a parte legal da coisa, porque às vezes muita gente que não conhece fala, por que você não fez assim, por que você não fez assado? Aí você vai lá no estatuto e você vê o que você pode fazer e eventualmente o que você não pode. Aí, quando o Beluso ganhou a eleição, eu fiquei como diretor administrativo, 1 ano e 7 meses, mais ou menos. E aí depois eu peguei o fim do mandato no futebol, foi um mandato no tampão lá para poder quebrar o galho e tal. E hoje eu acho que eu me sinto preparado em função de todo esse tempo, de toda essa militância que nós fizemos aqui dentro do clube.
Entendi. E ao longo da sua experiência, qual dirigente que você tenta se espelhar ou que você acha que foi um destaque no Palmeiras? Sei que é difícil pelo longo tempo que o Palmeiras está passando por um problema complicado de gestão, mas qual que é o dirigente que você acha que poderia ser um espelho, um exemplo? Então, eu sempre gostei muito, meu pai também era fã, e eu era garoto, meio adolescente assim, mas a gente escuta muitas histórias e muitas coisas do Ferruccio Sangri, né? Eu acho que esse, pra mim, é um nome muito importante aqui dentro do Palmeiras. De que época que ele era? Ele foi acho que da época da primeira academia. Entre a primeira e a segunda academia, né? Ele era pelo que a gente sabe, assim, um expert em política. Ele queria comprar um lateral direito, ele era do Juventus, ele falava que o cara estava comprando do Botafogo. Então todo mundo ia para cima do cara do Botafogo e ele comprava o lateral do Juventus. Claro que hoje isso mudou muito, né? A política, esse meio do futebol hoje é muito mais, aliás, como o mundo, né? Você clica e você fica sabendo o que acontece. Então, naquela época ainda se amarrava um pouquinho de cachorro com linguiça. E para você, quais que são os principais desafios hoje para assumir o Palmeiras? Bom, o principal desafio, na verdade, é o problema financeiro, né? Que a gente sabe que a gente tem um problema financeiro, não é um problema complicado. Eu já fiz alguns questionamentos, inclusive, para o presidente Paulo Nobre, inclusive na Assembleia, porque ele sempre questionou, ele sempre diz isso nas reuniões, e que ele pegou um clube com uma série de dificuldades financeiras. Pra você ter uma ideia, no primeiro mandato ele teve somente 25% de recebíveis para poder utilizar, e no segundo mandato 70%. Né? Então, e eu perguntei para ele, presidente, para que o seu sucessor você vai deixar o quê? Ele não conseguiu responder. Ele apenas disse que o Campeonato Paulista estaria já foi absorvido pela administração do Tironi, e que o Campeonato Brasileiro estava ainda sem mexer, e os 10% que nós vamos pagar dele, que foi aprovado pelo Conselho, ele disse que não vai afetar o andamento do clube. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que sentar, vai ter um período de transição entre novembro e dezembro, pegar um profissional da área financeira e fazer um levantamento. A outra grande preocupação, o outro grande desafio, é essa história dos 36 jogadores que nós temos, né? E como é que você resolve isso? Você vai também ter que ter um profissional que chegue lá, que pegue a planilha, vê quais são os jogadores que vencem o contrato, aqueles que não vencem, aqueles que você eventualmente pode emprestar, quais são os salários, porque muitas vezes você empresta o jogador e você acaba pagando mais da metade do salário para poder se livrar do jogador. Né? Então, são dois desafios importantes. O terceiro maior desafio é, com certeza, arrumar parcerias, né? Que a gente está trabalhando. O Beluso já se comprometeu a nos ajudar muito com isso, inclusive ele está montando um conselho de notáveis influentes na parte da sociedade paulista, brasileira, que mexe com empresariado, com bancos, que é para poder alavancar esse tipo de coisa que ele fez muito bem. Para você ter uma ideia, na época do Beluso nós tínhamos 240 milhões de faturamento no ano, hoje nós estamos com 180. Na época do Tironi já veio caindo e eles não conseguiram recuperar, a não ser que venha algum mecenas, tipo Paulo Nobre, empreste 100 milhões que nós vamos ter que pagar. Eu não quero pagar, eu quero receber o dinheiro. O quarto maior desafio é tentar se aproximar da W Torre. Não quero dizer com isso que eu vá abrir as pernas, desculpa a expressão, chula, mas abrir as pernas para a W Torre. E sim negociar, fazer valer nossos direitos, mas isso foi feito para dar lucro e nós estamos perdendo dinheiro. Por enquanto nós não estamos conseguindo aproveitar absolutamente nada. E isso é importante, a gente sentar e tentar negociar um acordo que seja bom para os dois lados. Entendi. E em relação ao futebol, né, os outros presidentes, incluindo o Paulo Nobre, fala bastante dessa austeridade financeira, de manter o clube financeiramente saudável e tal. Como que você tentaria equilibrar essas finanças de alguma situação, fazer um equilíbrio financeiro, tendo um time bom e mantendo também o salário em dia, todas as coisas em dia que um clube pede? A gente precisa, a primeira aqui eu estou te falando, a gente precisa saber quanto é que nós vamos ter de recebível para 2015. Eu acho que a gente não deve ultrapassar principalmente aquele seu ano de gestão.
né? Então nós estamos falando em 2015. Efetivamente, quais são os recebíveis que o Palmeiras tem? Fiquei até sabendo que agora parece que eles estão negociando novamente com a Adidas. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que nós vamos resolver o problema? Quanto que nós temos de dinheiro hoje? Hoje nós temos 100 milhões. Quanto que é a folha de pagamento hoje? A história do bom e barato que é ruim e caro. Hoje a folha de pagamento do Palmeiras é de 10 milhões. Então, se você for analisar, nós já temos comprometido durante o ano de 2015 120 milhões. Fora as outras coisas que nós temos que fazer. Então, você não consegue contratar, porque se você está amarrado. Então, eu acho que a grande saída é assim, se você monta, aliás, até o diretor de marketing do Paulo Nobre, que foi demitido, ele andou falando aí que ele tinha um produto ruim e ele não conseguia vender o produto que ele tinha. Então, se você quiser fazer dinheiro, você tem que ter um time bom, você tem que investir, né? Você tem que criar pelo menos um time competitivo, que não vou dizer que vai ganhar campeonato, porque isso é impossível você prometer, mas pelo menos que... Por quê? Porque aí você vai ter casa cheia, certo? A Arena vai ter um time competitivo e praticamente 42 mil lugares que sempre lotados. Com isso, você consegue atrair patrocinadores que ficam de olho. Uma arena bonita dessa, tendo esse espelho que você pode dar para o público. É importantíssimo. E terceiro, eu acho que a gente tem que tentar negociar com a Rede Globo essa diferença brutal que existe hoje entre Palmeiras, São Paulo e Vasco e Corinthians e Flamengo. A diferença está enorme, isso é um tiro no pé, isso lá na frente, daqui 3, 4, 5 anos, pode criar um afastamento muito grande, uma distância muito grande entre esses clubes. Então, mas como é que você faz isso? Você tem que ter cacife, você tem que ter a apresentação de uma arena bonita, você acha que a Globo não vai querer transmitir um jogo aqui e você tendo um time competitivo. Então, eu acho que nós temos que tentar, de todas as maneiras, fazer um investimento maior no futebol e contratar bem, porque não adianta você, que eu te falei, você tem 36 jogadores, você paga 10 milhões de salário e o produto que você tem não é bom, porque você está pagando ruim e caro. E o que a gente tem que fazer é contratar profissionais gabaritados. Infelizmente a escolha do Mauro foi um fracasso desde que quem já conhecia já sabia, não estou falando da pessoa dele, estou falando como profissional. Como profissional ele é uma lástima, nós temos que pegar um profissional de mercado que esteja atualizado, que tenha planilha. E outra coisa que a gente tem que fazer é não cair nessa história do técnico chegar para você e dizer assim, olha, eu quero o Cristaldo, eu quero o Tóbio. Qual é a deficiência que o Palmeiras tem hoje no elenco? O Palmeiras está precisando do lateral direito, lateral esquerdo, central, nós estamos precisando de 10 mais ou menos, né? Mas vamos dizer que a gente esteja precisando de 3 ou 4. Pelo menos esse pessoal, aí sim, você vai atrás daquela deficiência que você tem na equipe. Então você vai procurar dentro do mercado, dentro desse profissional, dentro do bojo que você tem, um lateral que tem aquelas características e não ir naquela, eu quero que você contrate o Cristal. Então, isso é um ponto que a gente tem que observar bem, ou seja, contratar bem, porque depois o cara vai embora, você fica com eles aí e você não sabe o que fazer com eles. Entendi. Naquela infindável história do Allan Kardec e do Ronaldinho Gaúcho, qual que seria a sua atitude? Bom, com o Ronaldinho Gaúcho eu não iria conversar, porque eu tive uma decepção muito grande, né? Na época o Grêmio estava pagando 900 mil reais, nós conseguimos duas empresas que iam pagar 400 mil, que iam usar a figura dele, claro, para fazer propaganda. O Palmeiras iria pagar 400, acertamos tudo acertado, fio de bigode, saímos do Rio de Janeiro 2 vezes para o Rio de Janeiro. O Assis fechou, pegou essa proposta e acabou fechando com o Flamengo. Eles deram um azar tão grande, mas Deus é muito justo nessa hora, porque o que acontece? Eles não tinham esse dinheiro. E eles chamaram a Trafic para a Trafic tentar negociar empresas que pudessem se interessar em vender a imagem do Ronaldinho. Nós já tínhamos as empresas. E ele simplesmente disse que na segunda-feira estaria aqui para assinar o contrato, não veio na terça e na quarta-feira fechou com o Flamengo. Então eu já não negociaria mais, já tendo essa experiência. Agora, o Kardec foi assim uma lástima. Eu acho que a partir do momento que você perde seus ídolos, nós perdemos barcos, até hoje numa situação muitíssimo mal explicada, né? A gente sabe que tinha um valor muito mais alto para a venda dele, que o Tironi não quis vender, porque se vendesse na época o time estava caindo para a segunda divisão, ele iam cortar o pescoço dele, né? Então ele não vendeu por um valor muito mais alto, aí vem um presidente novo, inexperiente, né? E que faz uma jogada daquela. Então perdemos um grande ídolo. Aí depois você perde o Henrique.
né? Porque você devia, o cara cobrou, aí você ficou bravo e mandou o cara embora. Aí você perde o Allan Kardec com um tostão de 20 mil reais. Desculpa, isso é coisa de time pequeno. Time pequeno que é assim, se você fala pra mim, olha, eu quero ganhar 400 pau, pô, eu tô oferecendo 200, a diferença é enorme, brutal, olha, não dá, 200 mil, olha, então 50. Estamos falando em 20, 15, que chegou até a ser 5. Então, essa diretoria começou a pensar muito pequeno. E perdemos 3 ídolos que já estavam aqui, você não precisava comprar, né? Você não precisava ir lá fora comprar. Já estava na casa. Já estava na casa. E eu faço questão de frisar isso, porque é importante. O Wesley ficou 9 meses parado e começou a jogar bola no final do ano passado. E o seu Brunoro deu uma declaração que eles iam emprestar para o Atlético Mineiro para economizar 1,2 milhão. Quer dizer, então você vê a cabeça pequena dessa diretoria. Não vamos ser grande nunca com esses caras, porque eles não têm a visão da grandeza. Então, primeiro, seguro, isso é primordial em qualquer time de futebol. Segura o que você tem, ou pelo menos aquele que você acha que é o seu ídolo, que você acha que vai te dar retorno. E depois você vai correr atrás dos outros. E se você perde aquilo que é principal, aí depois você perde o Allan Kardec e vai pegar o Henrique. Desculpa, eu não tenho nada contra o Henrique, nada contra o Diogo lá, mas os dois foram rebaixados para o Português. Em relação à sua diretoria, você falou sobre o Beluso e sobre o César Maluco em uma entrevista recente, né? A sua diretoria de futebol, os seus homens fortes aí, quem que você está planejando, imaginando para trabalhar contigo? Eu sou uma pessoa democrática que faço um colegiado, claro que vai ter um profissional lá dentro. Eu gostaria muito de ter um diretor estatutário lá, para que eu não tivesse que me fornar lá como ele faz. O presidente do Palmeiras tem que ser presidente do todo, da Sociedade Esportiva Palmeiras, não do Palmeiras Futebol Clube. Lá tem que ter profissionais e tem que ter um diretor que vai ser nomeado para trabalhar e que vai trazer as informações para mim. Agora, qual a função do Beluso, do César Maluco e de outras pessoas que vão estar comigo lá? Conversar, orientar, dar opiniões. Eu acho importantíssimo demais você pegar um ex-atleta, um ex-ídolo que sabe, conhece profundamente o futebol, tem relacionamento no meio do futebol, então tem conhecimento. É importante você conversar com um ex-presidente. Eu não vou conversar só com ele. Claro que o Beluso vai fazer parte integrante da nossa administração. Mas eu acho importante também você conversar com outros presidentes para saber, porque todos eles cometeram erros, cometeram acertos. Então não custa nada você ter a humildade suficiente de pegar um telefone, ligar, ir almoçar com um ex-presidente, perguntar, presidente, olha, aconteceu isso na sua gestão, qual foi a saída, onde você acertou, onde você errou. É assim que você faz. O que você não pode fazer é se informar dentro da academia e só ouvir os puxa-saco que te levam informação. Entendi. Voltando um pouquinho ao assunto da W Torre, é uma parceria de 30 anos, é muito tempo, né? E essa briga, né, que o Paulo Nobre, assim, ficou até irredutível em conversar com o pessoal da W Torre, até o Walter Torre falou que estava pensando em investir no Palmeiras, para ter um time bom, também até coerente, né? Porque vai ter uma grande arena, tem que ter um time bom para trazer as receitas. É aquilo que eu te falei. O que você imagina de parceria, como é que está a conversa? Você tomaria a atitude do Paulo Nobre em não ter diálogo algum, que nem ele fez? O que você imagina? Nem pensar. Em primeiro, que nem eu te falei, o importante é que nós não temos a nossa parceria só com a W Torre. Nós temos com a Allianz e com a EG, que são duas empresas enormes. Que, aliás, você pode até vir amanhã sentar com eles e falar, por que não patrocinar também o patrocínio Master, já que você é o nome da nossa arena, né? E eles já fazem isso, se não me engano, no Manchester, na Europa eles já fazem isso. Então, quando você cria uma rachadura, quando você cria um problema desse tipo, que é intransigente, que não quer... eu até falei isso para ele, eu falei, a briga interna entre você discutir quem está certo e quem está errado, isso é saudável, né? Mesmo porque existe um contrato, ele tem que ser cumprido, e se o contrato tem diferenças de posições, existe isso para a gente conversar. O que você não pode é tornar isso público, o que foi o pior, porque aí o desgaste é muito grande, você tornou isso público, e aí você começou a expor a marca do Palmeiras e a marca da Doutor, né? Eu digo para você que eu acho, como você disse no começo, é uma fonte de receita que a gente não pode, e eu sei, eu fui diretor administrativo, eu sei quanto que dava de prejuízo o antigo Palestra, porque o antigo Palestra estava deteriorado, né? Então, nós vamos deixar de gastar e vamos receber, e nós temos que estar atento a isso,
sinceramente, se eu tivesse sentado na cadeira, isso não teria acontecido. Entendi. Em relação ao programa de sócio-torcedor Avante, né, teve alguns problemas aí da lista de torcedores. Qual que é a sua ideia para expandir e fazer a manutenção desse programa aí? O sócio-torcedor, eu já falei muito sobre isso, eu não sou contra, ao contrário, eu acho que é uma fonte de receita importante que a gente tem que ter. O que algumas coisas que estão erradas, ao meu ver, assim, primeiro, a base de dados não está com o Palmeiras, isso eu acho um erro. A base de dados está com uma empresa terceirizada. Esse é o primeiro ponto. Como é que você vai trabalhar com um sócio-torcedor que você não sabe quem é o teu sócio? Esse é o primeiro erro. O segundo erro é pagar 30% para essa empresa. Isso poderia estar aqui internamente. Eu não sei se isso foi da época do Tirone, do Paulo Nobre, mas quem fez errado. Porque se hoje nós temos aqui dentro do clube uma cobrança que cuida de 35 mil sócios, entre dependentes e titulares, por que não você fazer um treinamento com mais meia dúzia de funcionários e fazer com que isso fique aqui? Então nós estamos perdendo receita. Então, agora, eu acho importante, a gente tem, hoje parece que está em torno de 38 mil sócios. Nós temos que tomar um pouco de cuidado também, porque nós temos que resolver essa questão das cadeiras. Né? Porque como é que eu vou começar a vender mais sócio-torcedor e depois não tenho para oferecer para ele, por exemplo, um lugar adequado para que ele possa assistir o jogo. Então, nós temos que levantar o processo, ver realmente como é que isso está, quais são os planos que existem e tentar chegar num acordo com a WP para você, inclusive, atender uma parte desse sócio-torcedor. Entendi. Em relação à relação com a torcida organizada, com as torcidas, as diversas torcidas que o Palmeiras tem, hoje o relacionamento não existe por algumas situações que ocorreram. O que você pensa em ter um departamento de relação com o torcedor, trazer alguém que já foi da torcida, que nem você falou numa outra entrevista? Qual que é o seu planejamento para isso? Bom, é assim, eu digo que o Palmeiras tem, além do patrimônio turístico, que é esse aqui que nós estamos, né? Você tem o patrimônio que são os troféus, a nossa história, e a torcida. A torcida é um grande patrimônio. Eu quero ter uma relação de respeito com todas elas. Se eles me respeitarem, eles vão ter meu respeito. E o que eles pedem, na verdade? Eles querem o direito de assistir o jogo, eles querem comprar o ingresso para assistir o jogo. Quando você vai assistir Palmeiras e Flamengo, vai Palmeiras e Flamengo no Rio, quem é que vai? É a torcida organizada, o pessoal do comum não vai. Naquela idiotice dos 300 ingressos de Santos, fica imaginando você pegar sua filhinha, sua mulher, para o carro numa travessa da Vila Belmiro e vai a pé para assistir o jogo para ver o que acontece com você. Quem é que vai? Quem vai são as pessoas esses torcedores, que enfrentam, que vão lá, que brigam. Regalias. Até me perguntaram outro dia, você vai dar dinheiro para a torcida? Eu falei, não, quem está precisando de dinheiro hoje é o Palmeiras. Né? O que nós vamos dar a ele é respeito. Então eles vão ter um direito de ter o ingresso, comprar o ingresso e assistir o jogo. O que não pode se criar, o que o Paulo Nobre tentou fazer, foi criar torcida dentro da torcida, criar casta de torcida. Para mim, torcida é todos iguais. Todo mundo tem o direito de participar. Então nós vamos estudar muito bem, vou colocar uma pessoa ou duas para que possa estar presente no dia a dia da conversação. Eu não vou poder ficar todo dia conversando com eles, e essa pessoa vai conversar e nós vamos estudar a melhor maneira de atendê-los. A gente sabe que quando o presidente é eleito, principalmente no passado, que existe uma distribuição de carteirinhas, né, de diretor, porque não é remunerado, né, existe uma situação que não tem como você se comprometer a pagar. Existe a distribuição